Gente, nós caímos aqui, desculpa. Vou puxar a Ana aqui para nossa live de novo. Ei, Ana. Ei, Ana. Voltamos. Caímos. Caímos e Nossa live. voltamos. Voltamos, gente. Então, para concluir, né, essa questão do recorte de uma mesma competência, ela resultar em várias ações, né, Ana? Então, Sim, vamos pensar aí uma outra competência que tem a ver com a relação de trabalho, de transição de carreira. Então, uma pessoa que hoje faz um trabalho mais operacional e ela pensa em se dedicar a um curso superior, né, para fazer uma transição para uma área de nível superior. Como já foi um momento meu de vida, né, como acredito que foi o seu também, né, pelo que a gente já sim, conversou. Então, às vezes, uma competência, ela vai resultar em várias ações. E, às vezes, ela não vai ser só uma competência comportamental. Ela vai ser entre a comportamental e a técnica, como, por exemplo, o ser psicólogo da área organizacional. Então, eu preciso ter o curso completo de psicologia. Em muitas empresas, a gente precisa ter o registro ativo, né? Que é o registro do conselho, a identidade profissional ativo, e eu preciso saber fazer aquela questão da habilidade. Então, por isso a gente vai ali durante a formação fazer estágios, porque quando a gente vai aplicar isso no mercado, eu preciso saber fazer, mas eu preciso também de ter alguns comportamentos coerentes com aquele fazer. Né? Em todas as áreas de atuação da psicologia, a gente vai lidar com sigilo. sim, Né? Todas as áreas, não tem isso. Mas nem todas as áreas eu preciso ter uma linguagem muito formal, né? Se eu for trabalhar com criança, adolescente, a minha comunicação verbal ela vai ser diferente de alguém que trabalha num contexto ali corporativo, né? E dentro do corporativo também tem diferença, porque tem um corporativo que é uma indústria e tem um corporativo que é um ambiente mais jurídico. Então, a mesma competência, ela vai ser trabalhada de várias formas. E entre elas, a gente vai ter ali os desmembramentos técnicos e os comportamentais. Né? Então, a importância de ter um profissional ajudando a fazer essa localização, Ana, ela é muito importante, gente. Em momento algum, nós falamos que é indispensável. A gente sempre traz isso. É possível fazer sozinho? É. Mas você otimiza o tempo, você ganha tempo e velocidade quando você faz isso de uma forma orientada, né? Com alguém que tenha a capacidade ali técnica, que tenha condições de te orientar para isso, te acompanhar, né? sim. Agora, Ana, quais informações precisam ter dentro de um plano de desenvolvimento? Sim, antes de falar isso, eu queria falar só um pouquinho uma coisa dos objetivos, que eu acho que eu acabei não falando. O seguinte, quando a gente vai pensar nos objetivos, é importante que eles tenham algumas características, vamos dizer assim. Eles precisam ser coisas específicas, igual a gente falou, não dá para ser algo muito vago. Ele tem que ser específico. Você tem que definir de forma muito clara o que que você quer atingir. É importante que você tenha como medir isso, porque senão como que você vai saber se você vai atingir esse objetivo se você não tem como mensurar ele, né? É importante que ele seja realista, ou seja, é possível ser feito dentro daquele tempo, dentro da realidade que você tem. É importante também que ele seja relevante para você, né? Porque às vezes a gente, não, tá na moda agora aprender, sei lá, Power BI.
Gente, mas não vou nem usar isso, mas para que que eu vou colocar isso no meu plano? Então ele precisa ser relevante para você, para que lá no futuro você tenha motivação para fazer esse objetivo acontecer. E é importante também determinar um prazo. E essas coisas todas vão estar ligadas, o que que precisa ter no PDI, por exemplo. Como que eu gosto de fazer o PDI, né, que eu faço com as pessoas que eu atendo. Eu gosto da gente separar nos tipos de objetivo. Eu sei que fica parecendo microgerenciamento, mas é para não acontecer aquilo que eu falei lá no começo. A pessoa está entendendo que curto prazo para ela é um ano e está com 30 objetivos de curto prazo. Então a gente vai precisar rever. Então acho que definir se é curto, médio, longo prazo, escrever qual que é o objetivo, o que vai ser feito para alcançar aquele objetivo. E aí, nesse o que, para um mesmo objetivo, desenvolver a comunicação escrita. Pode ter várias coisas que vão ser feitas para desenvolver essa comunicação. Por que que você vai fazer aquilo? Eu acho que quando. E aí, à medida que a gente vai escrevendo, é importante porque a gente vai vendo se aquilo realmente é um objetivo para a gente ou não. Às vezes, no porquê a pessoa agarra muito para fazer, e você fala, bom, você tem que pensar mais um pouco, se de fato você quer ou não desenvolver isso. Entender também quando que você vai fazer isso, né, para ter essa dimensão de tempo. Por exemplo, quanto que isso vai te custar? E aí, você trabalha numa empresa que é possível que a empresa pague alguns cursos, compre livros, sei lá, te libere de horários que você precisa fazer coisas ou não. Isso tudo vai ser no seu planejamento. Onde que é possível você fazer essas coisas que você quer fazer, igual quando você depende às vezes de curso, assim, quais são as opções, qual que você quer, que acha que está mais alinhado com o seu objetivo, né? E a situação, ou seja, se você já começou a fazer aquilo ou não, que é para... Por que que eu acho que é importante essa questão da situação? Porque a gente escreve esse plano e aí depois a gente vai acompanhando esse plano para ver se a gente está conseguindo ou não né, realizar aquelas ações que a gente se propôs. Se a gente não está conseguindo, por quê? Ah, porque eu me planejei mal, achei que eu ia ter um tempo que eu não tive. Ah, porque eu estou achando que agora não faz mais sentido eu aprender isso. E aí tá tudo bem não fazer sentido. Você tira aquilo do seu plano depois que você reflete e aí segue. Coloca outra coisa ou não. Mas essa questão de acompanhar a execução do plano e fazer a revisão é fundamental. Porque senão, o Sid Clay acho que não está aqui hoje. Senão, gente, não é plano de ação, é plano de enrolação. Porque você gasta um tempo, uma energia para fazer um plano de ação, porque não é uma coisa simples, né, Cleide? Inclusive, nos trabalhos de orientação de carreira, a gente faz um longo processo até chegar nesse momento de Uhum. fazer o plano de ação, para depois deixar lá guardado na nuvem. Não faz muito sentido. É, não faz sentido. Tempo que foi dedicado, né, para a construção, para chegar até ali, é um tempo importante, né? E não usar esse recurso, esse material desenvolvido, não é algo muito estratégico, né? Não é muito inteligente Sim. a gente deixar isso encostado. Agora, os objetivos, eles podem mudar, né? Igual você falou, algumas ações, elas podem não fazer sentido no decorrer do desenvolvimento do PDI. Isso é normal de acontecer. E também pode acontecer, às vezes, a pessoa chegar à conclusão de que não é isso que ela quer. Fala, puxa vida, defini mal o meu objetivo. Gente, vai ser mais, vou falar menos caro, não é mais barato, não. Vai ser menos caro se você tiver essa clareza, mesmo que aconteça no meio do processo, e voltar do que você insistir naquilo que você está vendo que, sabe, chegou à conclusão de que o objetivo não era aquele, que seu objetivo mudou ou que você não definiu bem, vai ficar mais barato se você voltar atrás do que insistir. Acontecem com pessoas, por exemplo, que vão fazer um curso superior e às vezes está lá no quinto, sétimo, oitavo período. Gente, não é isso que eu quero para minha vida. Mas por já ter investido tanto tempo, às vezes dinheiro também, né? Não voltam atrás. Isso pode sair mais caro depois, né? Então, assim, o ideal é que a gente tenha muita segurança quando a gente define o objetivo. A gente tem essa clareza que isso tudo aconteça antes, porque realmente o objetivo vai orientar todas as próximas etapas. Mas se acontecer no meio do processo a identificação, a alteração do objetivo,
E isso não é coisa de outro mundo, isso pode acontecer, né? sim, Então, é importante que as pessoas trabalhem com essa possibilidade, mas não já indo pensando assim, ah, não, se não for isso, depois eu mudo. Não é isso, gente. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para ter muita clareza, buscar ter essa clareza, essa segurança no início do processo, na definição do objetivo. Depois, de forma muito consciente, bem orientado, bem planejado, a gente vai para o plano de ação com o recorte ali das competências, né, do que precisa ser desenvolvido, desmembrado em ações. E a definição do prazo de acordo com a realidade da meta, né? E aí, trabalhar todos os dias. Todos os dias a gente aproxima ou distancia dos nossos objetivos, mas indiferente não fica, gente. Isso sim. E o não, dia não vai há passar, né, indiferença. Cleide? É, o tempo vai passar de toda forma. Não adianta pensar assim, olha, hoje eu não fiz nada em prol do meu objetivo, mas também não estou mais distante, tá? Uma vez que você não fez nada para alcançar seu objetivo, você distanciou dele. Então, e um pouco pior é quando eu não sei nem para onde eu quero ir, né? Sim, É um pouco pior do que eu estar distante, né? Ter clareza, não fazer nada é uma questão, mas não ter clareza também é outra questão, e eu estou chamando de questão o que eu vejo como complicado, né? Porque o que a gente tem de muito precioso é o nosso tempo e o tempo presente, né? Todo mundo já sabe, isso é dito, né, em vários contextos, igreja, escola, família, o presente é o nosso tempo, é isso que nós temos hoje e vai nos aproximar ou não dos meus objetivos o que eu fizer hoje. É isso é que define. Mas se eu não tenho um plano de ação, se eu não sei, né, o que eu quero para o meu futuro, para a minha carreira, eu não vou nem fazer nada hoje em prol disso, né, Ana? E eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, né? Eu não vou ser sim. uma profissional com ótimas competências desenvolvidas se eu não planejar isso. Eu não acho que as coisas vão acontecer, nossa, por causa do brilho dos meus olhos, né? Então a Sim. gente trabalha para que as coisas aconteçam, né, gente? Então, Sim. né, é isso. E eu acho que os principais obstáculos são esses que você falou, né, Cleide? É a pessoa que não tem clareza do que ela quer, e aí, de fato, você não consegue fazer um plano e nem deve, se você não tem clareza do que quer. Mas também pessoas que ficam planejando muito, e aí, ai, ficam horas e dias procurando a melhor ferramenta para fazer o plano. E aí não age nada. Eu brinco, gente, pega um papel de pão e faz. Se você vai executar aquele plano, não importa se ele vai estar num papel de pão, se ele vai estar na planilha do Excel ou se ele vai estar no software mais lindo. O importante é você ter o planejamento e agir. Porque tem pessoas que também têm muito essa característica. Planeja muito, e aí gasta horas floreando, e aí não age. Fica só nesse planejamento, né? E aí, acho que é isso. Como que a gente pode enfrentar, então, esses obstáculos? Buscando autoconhecimento, buscando ajuda profissional, tendo flexibilidade, porque, gente, mudanças acontecem, né, no decorrer da nossa trajetória. Acho difícil uma pessoa que até tem pessoas, né, que tem aquela carreira, aquela mesma profissão pro resto da vida. Ok, também, se é o que a pessoa quer, mas acho que é difícil, assim, não ter mudança nenhuma, não ter esse movimento, né? E é importante a gente fazer esse planejamento para não ficar igual a música do Zeca Pagodinho. Eu amo samba, mas assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, assim, realmente isso está alinhado com seus objetivos, é do jeito que você quer viver, deixando a vida te levar, porque se for também, por mais que isso cause um estranhamento para a Ana, tá bom. Se é o jeito que você quer viver, né? Cabe a mim respeitar. Mas eu acho que talvez não é a melhor forma de aproveitar os nossos dias aqui, assim, para a gente ter mais satisfação, né, com a nossa vida, sentir que está tendo uma vida mais alinhada com o que a gente quer, sentir que a gente está vivendo a vida que a gente quer. Sim, é verdade. Será que alguém tem alguma pergunta para nos fazer? Hoje o pessoal está mais caladinho, né, Ana? Quando você Sim. falou do planejamento aí, eu lembrei do fazejamento, do Ah, comentário fazer da outra chamamento. live.
Eu estava tentando lembrar essa palavra que o Sid Clay falou e não estava lembrando. Fazejamento. Gente, alguém quer entrar aqui conosco ao vivo, fazer alguma pergunta ao vivo? Podemos puxar alguém? Vamos ver quem está aqui conosco. Ou não precisa ser pergunta, pode ser uma contribuição também. A gente vai gostar muito de receber alguém aqui ao vivo. Sim, fala de alguma mudança, né, Cleide, que já fez, às vezes pessoas que atuavam. É muito comum, às vezes, a gente já ter um trabalho quando a gente vai para a faculdade, né? Assim, tem pessoas que já trabalharam, tem gente que entra aos 18 anos sem nunca ter trabalhado, ou tem pessoas que já trabalharam. Eu, por exemplo, apesar de eu ter entrado nova na faculdade, eu já tinha feito um outro curso que não tinha nada a ver com a psicologia antes. Eu fiz curso de mecânica industrial no Senai. 2 anos. Então, assim, a gente já às vezes tem alguma bagagem, né? Então, se vocês quiserem compartilhar com a gente vai ficar muito feliz. E diferente da Ana, eu já não entrei tão nova na faculdade, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 30 anos. Então, eu fazia parte das 5 pessoas mais velhas da sala. Gente, assim, eu entrei com sangue no olho, sabe? Falei assim: olha, tem muito tempo que eu fiz o ensino médio, eu vou ter que ser muito boa no que eu faço, senão o mercado vai me engolir. Mas aí eu tive, assim, o privilégio, né? Eu considero um privilégio, porque isso não acontece com todo mundo, de me apaixonar pela psicologia desde o primeiro dia de aula. Então, eu me recordo da primeira aula que eu tive, das pessoas que eu sentei perto, e eu me conectei com aquilo, né, de uma forma muito genuína, fez muito sentido para mim e não, assim, é claro que eu tive que lutar entre, né, tô chamando de luta, mas me esforçar mais porque o mercado é muito competitivo, né? E uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria diploma para gaveta. E eu conhecia algumas pessoas com curso superior que nunca conseguiram atuar na área. E eu não queria isso para mim. Eu estava ali para adquirir conhecimento e praticar, né? Então, essa era uma certeza que eu tinha forte. Então, esse também pode ser um exemplo, sabe? De, do que a gente busca se a gente quer para conhecimento ou para prática. Né? Porque eu tive colegas, né, que eu via que estava ali buscando conhecimento para conhecimento e não para praticar. E não era o meu caso. Eu tinha certeza que eu estava ali para adquirir um conhecimento para praticar. Faz muita diferença, gente, no percurso, na trajetória, né? E eu acho que é super importante essa clareza que você tinha, né, Cleide? Porque, assim, às vezes a pessoa vai falar, ah, não, mas você tinha 30 anos, tá tudo bem. Gente, infelizmente a gente sabe que devia estar tudo bem, mas não tá. Que o mercado não dá a mesma oportunidade que vai dar para uma pessoa que vai chegar lá com, sei lá, 32 anos como estagiário, do que uma pessoa que vai chegar lá como 20. Não é assim que funciona na prática. Infelizmente, né, Cleide, a gente ainda tem muito resquício de etarismo, a gente ainda tem muito a evoluir quando a gente fala dessas questões de pessoas que entram na idade que não é esperada, né, na faculdade, que entram um pouco mais velhas, a gente sabe os enfrentamentos que tem, às vezes com a própria turma Sim. de faculdade. Então, eu acho que também ter essa clareza, né, ali do porquê que você estava ali e de onde você queria chegar, talvez não, você nem talvez começou sabendo que você queria trabalhar com RH, ou sim, mas assim, de já ter essa certeza, eu não estou aqui para buscar conhecimento só para mim, para buscar autoconhecimento, até porque você poderia buscar isso de outras formas também, né? Sim, Mas assim, eu estou aqui porque eu quero atuar nessa profissão, então também vai direcionar o seu posicionamento no curso de uma outra forma. exatamente. É a diferença entre você ter clareza do objetivo. É o que a gente está falando o tempo todo, né, Ana? Sim, adorei o comentário da Jéssica. É isso mesmo, Jéssica, referente ao objetivo. Eu gosto de pensar também qual o meu propósito de vida. E a partir dessa vida, tendo mais clareza do que fazer, como fazer e quando E fazer. quando fazer. Gente, eu adorei, porque eu fico falando muito isso, né, Jéssica? Mas às vezes fica chato, é, a gente ficar falando isso, porque eu vejo que tem gente, às vezes, assim, quando me vê a quantidade de coisas que eu faço, fica parecendo que é muito fácil e que sempre foi assim. Mas, gente, não é.
É um processo de evolução que eu fui vivendo ao longo dos anos, e aí que hoje eu posso estar mais alinhada com os meus objetivos, mas não é sempre que foi assim. Gente, eu fiquei estudando, tentando estudar para concurso depois que eu entrei no cargo público que eu tô, por muitos anos, e o negócio não ia. E eu sou uma pessoa que eu adoro estudar. Aí um dia eu pensei na terapia, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí? Eu não tenho problema com estudar. Eu não sou uma pessoa com muita dificuldade com aprendizagem. E até quando eu tenho, eu sento e estudo. Por que que eu não estou conseguindo fazer isso? Aí um belo dia minha terapeuta, pá, falou, talvez porque você não quer mais fazer isso. Só que, e essa coisa de abrir mão, que foi o que você falou, né, Cleide? A pessoa que já está ali insatisfeita com a faculdade, mas fica, pô, mas já gastei tanto. Eu simplesmente fechei todas as planilhas financeiras de todos os cursos, todas as coisas que eu já tinha gasto até ali, não foi pouco, e falei, bom, agora é daqui para frente. O que que eu quero fazer? Porque assim fez muito sentido para mim, que era isso, a minha dificuldade não era de estudar, era de estudar para aquele objetivo que aí já não era o meu e eu não estava muito querendo aceitar, assim. E aí depois, quando eu aceitei, as coisas foram caminhando. Mas é isso, é um processo, cada um tem seu tempo. É. E é sensacional, né, Ana, quando a gente tem quando você fecha, conclui, né, e fecha com clareza, fala, é isso. Sim, Agora eu estou segura. É por isso que eu não consegui passar, né, antes. É por isso que eu não estou conseguindo. Não é falta de estudo, é porque não faz mais parte dos meus do que objetivos. eu quero Do ser. que E eu eu brinco, quero. gente, depois eu posso mudar de ideia também, porque eu falo que nada tá escrito na pedra. Porque depois, se daqui 10 anos eu resolver fazer concurso de novo, o povo vai falar lá. Na live do dia tal falou que não ia fazer mais. Não, não sei, mas hoje eu não quero mais. A Jéssica está falando com a gente que ela iniciou na psicologia com foco em RH. Ela nunca teve intenção de clinicar. O que não é raro também. A gente vê o psicólogo no contexto organizacional depois fazendo uma transição para a Transição, clínica, né? Isso sim. isso não é raro. Então, mas e eu já vi um caso inverso, um caso só, de uma pessoa que ela era da clínica e era muito bem sucedida, mas fez uma transição para o contexto organizacional. Não é muito comum, comum é o contrário, né? Alguém do RH querendo ir para a clínica, ou Sim. alguém do RH satisfeito no RH, mas É, eu alguém da conheço uma clínica querendo ir para o pessoa RH. que concilia as duas coisas super bem. Ela não quer abrir mão nem de uma coisa nem de outra. Mas alguém da clínica que já foi para o RH também não conheço, assim. Eu conheci uma pessoa só assim. Gente, que mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer trazer algum exemplo para nós? A gente já está aí aproximando do fim, né, Ana? Sim. Hoje nós tivemos uma interrupção na nossa live, quem entrou depois, só contextualizando aqui, nossa live caiu e aí a gente entrou de novo. E as pessoas entraram novamente conosco ao vivo. Isso, Que assim, ótimo. estamos gratas por isso, né? Que eu tô vendo que são as mesmas pessoas, então, assim, isso é gratificante ver que a gente continua um assunto, né, que estava lá na gravação anterior. Gente, alguém quer entrar ao vivo? A última oportunidade, hein? Deise quer falar com a gente aqui ao vivo. Jéssica, tô vendo que a Kelma entrou agora. Jaque está aqui também. Vamos entrar ao vivo, gente? Quem quer falar conosco aqui? 5 minutinhos. Ou compartilhar alguma experiência, tirar alguma dúvida, fazer alguma contribuição. Ao vivo não. Então, tá bom, Jéssica. Joia. E alguma pergunta, gente, dentro do que nós trouxemos hoje para discutir? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou não ficou claro algum ponto que Sim. nós trouxemos? Ah, Deise Que a gente fica diz falando na nossa cabeça tá tudo claríssimo, né? Mas às vezes não tá. Mas vocês perguntam. isso aí. Gente, então, ô Ana, vamos fazer o caminho assim, né? Desde o começo, né? A primeira live, nós falamos de uma forma geral do processo de transição de carreira. Orientação Isso. profissional, transição de carreira. Segunda live, nós trouxemos ali uma discussão mais voltada para o autoconhecimento. E a gente vai falar disso sempre. O autoconhecimento não pode ser periférico, ele tem que ser mais central.
tá? Depois disso, nós tivemos o terceiro encontro, onde nós falamos das competências, desenvolvimento de competências. Como que se desenvolve uma competência num processo de transição de carreira? E hoje a gente trouxe mais essa visão de desenvolvimento de competência para dentro de um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é um plano de ação, que é um planejamento, né? Então, trazendo, né, nosso objetivo aqui no nosso papo de carreira é colocar as informações de uma forma mais prática, mais leve, tentando trazer para a linguagem, embora a Ana e eu somos psicólogas, né, Ana? Às vezes a gente pode ficar muito dentro da linguagem da psicologia, que não é o nosso objetivo é trazer de forma desconstruída mesmo, né, de muita formalidade e de uma forma mais prática, onde as pessoas consigam se imaginar realizando esse processo, né? O tempo é a nossa moeda mais preciosa. E a gente ficar muito tempo se dedicando a algo que a gente não está satisfeito, ou ficar planejando demais, não colocar em prática, tudo isso afeta o nosso tempo, né? Então, a gestão do tempo tem que estar sempre no nosso radar, né? Observem os objetivos de vida profissional e associa com o tempo, gente. E a Pode nossa falar, queria falar. motivação também, né, Cleide? Porque às vezes a pessoa gasta muito tempo, muita energia nesse planejamento. E aí acaba ficando desmotivada, porque ela não agiu para alcançar esses objetivos. E aí fica, ai, não, mas vai ser muito difícil. Gente, é difícil mesmo, não é fácil não, mas também não é esse bicho-papão que às vezes as pessoas pintam, igual eu falei, não fica inventando moda, caçando software chique para fazer. A minha experiência, eu faço meus planejamentos de vida, planejamento do ano, numa agenda de papel, e é ali que eu vou acompanhando. E ó que eu sou a rainha do software, mas eu acho que começa a complicar demais e aí gastar muito tempo e energia que você pode estar aproveitando com a sua família, que você pode estar lendo um livro que já vai te ajudar para uma coisa, e você está ali gastando tempo com miudeza, sabe? Então, acho que Sim. essa questão de gerir o tempo é fundamental até nisso, assim, para fazer o planejamento, para depois alinhar essas expectativas, né? Então, falar, Isso. ai, gastei muito tempo planejando e agora não consegui nada. Planejou, mas não agiu, não vai conseguir mesmo, não. Não A gente não adianta. faz milagre, não, gente. Milagre é só Deus. É, não adianta, né, planejar demais. O plano todo bonitinho desenhado por si só não É, garante, né, o cumprimento da meta. não mesmo. É isso aí, gente. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu gostei muito aqui, gente, de alguns comentários. Muito obrigada, né, Karina, a Jéssica, a Deise, né, fizeram aí contribuições. Nos deram retorno para que a gente tenha um termômetro mesmo, né, Ana? Se está atendendo a expectativa, não está. Nosso objetivo, nosso projeto é trazer nessa linha de discussão, né, de interação. Papo de carreira Sim. com essa ideia, né? Sim, e aí só lembrando, gente, né, que eu acredito que talvez na próxima semana a gente já encerre essa sequência de lives, mas não vamos parar com as lives, mas essa sequência de lives, acredito que a gente finaliza na próxima semana. Então, quem ainda não viu todas as lives, corre lá para ver, que por enquanto ainda estão gravadas. E aí não se esqueçam de fazer, né, um comentário, por exemplo, essa live que eu assisti hoje, me ajudou a pensar o quê? Nossa, me ajudou a pensar que eu preciso desenvolver essa competência. Nossa, me ajudou a pensar que eu já escrevi um planejamento, mas eu nem olhei para ele. Então, assim, escreve lá os insights que vocês tiveram, que ao fim desse ciclo, né, eu ou a Cleide, a gente vai ofertar um atendimento para uma das pessoas, né, que a gente achar que, enfim, teve uns comentários legais, a pessoa que já aproveitou aí desse processo, para que ela possa, né, aproveitar ainda um pouco mais. Mas para que a gente possa, né, destinar esse tempo, é importante que vocês façam os comentários lá. E até para a gente ver também se está atendendo a expectativa, o que que vocês gostariam mais de que a gente falasse com vocês. É isso aí. E a gente está também caminhando para concluir nossa etapa de lives, né, Ana? Então, gente,
talvez a próxima semana seja a última, né? Então, a gente vai deixar essa gravada, comenta. Mas se for a última, a gente vai falar para vocês, né? Então, é porque esse projeto requer. Ele tem aí previsto algumas ações, entre elas as lives, e as lives, né, a gente está buscando fazer de acordo com o que a gente está sentindo do tempo. E pode ser que a gente esteja aproximando aí ou do fim ou de um intervalo um pouco maior, mas a gente vai sempre comunicar isso aqui, tá? Sim. Então, acho que é Gente, isso, então é gente. isso. É. Foi muito bom estar aqui, né, com todo mundo. Quero agradecer o pessoal que esteve conosco mais uma vez. Ana, obrigado também. É sempre muito gostoso estar aqui, dividir, né? Estar nesse projeto com você, né? Você sabe o quanto, para mim, isso flui, né? Então, a gente tem muito alinhamento de ideias, né? De forma de pensar e atuar. Então, meu agradecimento aqui é geral, né? Tá bom? Sim. Foi ótimo estar com vocês e sempre é bom estar com você, Cleide. A gente tem muitas coisas que a gente pensa em comum e eu acho que isso é muito legal, assim, de fazer projetos com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, né? Acho que é muito legal. E acho que isso também pode incentivar outras pessoas, né, Cleide? Outra pessoa até me falou assim: nossa, mas vocês meio que fazem a mesma coisa e estão fazendo junto. Eu falei: gente, mas é isso, porque se todas as pessoas que me seguem resolver querer atendimento comigo, sinto muito, não vai rolar. E nem com Cleide, então, assim, é uma parceria, né? Acho que é importante também ter essas parcerias, assim, só nos É sim. fortalece. E o nosso objetivo aqui, principal, é dividir, né? Compartilhar informação, né, Ana? Compartilhar. É, Então, é isso que a gente está fazendo aqui. então é isso, Pessoal, então, gente. Boa é isso. noite. Boa noite. Até a próxima Até a semana. próxima semana. Vai, É. gente. Tchau, um abraço. Tchau.